E olha, nessa época do ano, geralmente as pessoas têm uma tendência a comer ainda mais, né? Diferente dos outros meses. E segundo o Ministério da Saúde, o peso dos brasileiros já virou problema de saúde pública, independente da época do ano. Quase 20% da população brasileira está obesa. E mais da metade da população admite que tem contas a acertar com a balança. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ao vivo o médico Caio Andrade. Doutor Caio, bom dia, obrigada Olá, Tamires, bom pela dia. participação, pela presença. Obrigado. Mês de junho, como mostrou o nosso repórter Bruno Cavalcante, né, as tentações são grandes, tem clima de festa. Nós geralmente somos convidados para várias festas e nessas festas, comidas deliciosas à vontade. É grande a tentação, as pessoas têm uma tendência a comer mais, mas também, independente da época do ano, existe esse dado preocupante também no Ministério da Saúde sobre obesidade, ou seja, a gente tem que redobrar os cuidados nessa época do ano e em todas as outras, né? Bom dia. Sim, sem dúvida, bom dia. A alimentação saudável hoje, né, a gente tem que, é precursor, na verdade, né, preconiza, na verdade, a nossa saúde, né? Cada vez mais a gente está adoecendo mais cedo, né? Então, por isso que os dados do Ministério da Saúde apresentam para a gente que 20% da população está obesa, né? E isso está relacionado muito com doença, né? Uhum. Agora, falando um pouquinho sobre o impulso. Tem gente que come sem estar com fome, principalmente nessas festas, onde as delícias que surgem são imensas, a variedade de gostos, de sabores, da riqueza da nossa cultura, e aí é mais difícil. Educação alimentar, porque quando você tem educação alimentar, é possível controlar isso em qualquer época do ano, em qualquer ocasião. Como você conceituaria para a gente essa educação alimentar e como ensinaria também as pessoas que estão em casa a terem isso para a vida, independente da época do ano? Lembrando que o WhatsApp da gente está na tela e você pode interagir, fazer suas perguntas, lembrando de dizer sempre o nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Sem dúvida, a reeducação alimentar, ela tem como objetivo, na verdade, reduzir até também a saciedade de acordo com hormônios, o perfil hormonal também. A questão tem um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quanto mais a pessoa come, mais vai ter esse hormônio, e vai ter essa resistência, e com isso a pessoa quer comer ainda mais, né? Uhum. E nesse período, onde a gente, que é realmente muito complicado, né, a gente manter uma alimentação saudável, onde a gente, qualquer lugar que a gente vá, a gente vai ser oferecido alimentos dos mais variados nutrientes, macronutrientes. Então a gente tem que realmente minimizar essa Tentação. Verdade. Agora, falando sobre impulso, né? Impulso, tem gente que come por impulso. Isso também é uma das causas que levam as pessoas a ficarem com sobrepeso, com obesidade ou de mal com a balança. Como equilibrar isso? Como encontrar a solução para quem tem impulso, para quem come com impulso? Da impulsividade, a gente tem tratamento tanto medicamentoso, mas que o ideal seria a própria reeducação alimentar. A gente não pode atribuir a reeducação, a questão de se alimentar saudável, controlar a impulsividade de forma medicamentosa, né? A gente tem que conscientizar o paciente de que ele precisa se alimentar bem, de forma saudável, para que não seja dependente de medicamento, né? Uhum. Falando em alimentação saudável, o repórter Bruno Cavalcante mostrou na reportagem o nosso milho, um produto bem cultivado, principalmente no interior, mas aí a gente acrescenta aquela manteiga, a gente acrescenta o sal, e aí o milho, que geralmente é um produto saudável, acaba não ficando não tão saudável assim. É bom evitar isso? Sim, sem dúvida, né? A gente deve, né, comer nesse período, pelo menos, alimentos que a gente não precisa adicionar, seja uma gordura trans, seja um açúcar, de preferência o alimento que seja natural, né? Como o milho, o amendoim, que não seja enriquecido com açúcar, ou manteiga, ou sal. Que isso, sem dúvida, quem é hipertenso, por exemplo, com o sal, vai ter um pico hipertensivo, né? Quem é diabético vai ter descompensação por diabetes, da glicemia. Então, a gente tem que evitar esses alimentos que a gente coloca, adiciona lá o açúcar, o sal. E os vários temperos, por exemplo, misturar, né? Macaxeira, charque, aí tem o nosso cuscuz, aí tem o caruru, e aí tem o mucunzá, arroz doce. Misturar tudo isso em uma única noite e ainda
agregar isso a ingestão, a bebida de refrigerante, a bebida também, a ingestão de bebida alcoólica, qual é o resultado aí nisso dentro do nosso organismo, no estômago? Sem dúvida, essa pessoa no outro dia vai passar mal, né? Sem dúvida, né? Porque comer tanto carboidrato assim, né? Carboidrato, sem dúvida nenhuma, a gente deve ter uma alimentação reduzida de carboidrato. Então, o munguzá, o milho, macaxeira, tudo isso realmente é carboidrato, porém tem uma diferenciação do carboidrato. No outro dia, sem dúvida, o paciente ele vai se sentir pesado, ele vai se sentir empachado. Empanzinado, como a gente costuma dizer, né? Tem gente que diz, não, mas eu tô comendo um pouquinho de cada coisa. E aí esse pouquinho vira um caldeirão de mistura. Né? Verdade. Tem mães, telespectadoras e pais também interagindo aqui comigo ao vivo pelo WhatsApp, preocupados com a alimentação dos filhos também nesse período junino. Tem gente ligando, eu não vou conseguir atender porque a gente está ao vivo, mas eu já agradeço o carinho de vocês. A Lucy Carla, que está ligada com a gente, Nossa Senhora do Socorro, bom dia para todos acompanhando nossa programação. E ela fala assim, como a gente deve orientar as crianças nessas festas juninas? Existem alimentos de maior preferência para elas? Tá, educar a criança, né, nesse período é complicado. Restringir uma criança a não comer o munguzá, o cuscuz que é tão regional, é complicado. O ideal é reeducar por todo o tempo, né, toda a vida, para que a criança, quando chega nesse período, ele não se sinta proibido, né, de comer esse tipo de alimentação, né? Uhum. Resistir a doce também é outra dica, eliminar o açúcar, seja do suco ou o próprio açúcar também do refrigerante, né? O açúcar, sem dúvida, hoje é um vilão, né? O vilão da nossa saúde, né? O açúcar é responsável por vários tipos de doença. A diabetes é uma das doenças. Hoje está descrito já que o açúcar ele é um dos gatilhos, né, do mal de Alzheimer, né? Para o paciente que já tem uma predisposição, né, a ter, uma predisposição genética a ter. Então, reduzir o açúcar sem dúvida, o melhor. Tirar o açúcar, desse açúcar refinado, sem dúvida, é o melhor para a saúde. Muitos telespectadores ligando aqui para a gente, tentando interagir. Quero agradecer o carinho de vocês. Quero agradecer a presença do Dr. Caio Andrade, médico, trazendo esse alerta, essas explicações aqui que remetem à nossa saúde, que com certeza nos trazem bem-estar ou não, dependendo das nossas escolhas alimentares. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para poder falar sobre saúde, né, para a população. Muito obrigado, também, pelo convite. Obrigada, bom dia.